A Casa Esporte há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping, em todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte, chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe, vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Polivitamínico e polimineral Golden Forte. O medicamento tem alto teor de ferro e previne a anemia e faz bem ao coração. Não contém glúten e zero açúcar, além de um ótimo sabor. Polivitamínico Golden Forte. Você encontra na Farmácia Rede Popular. Compromisso com a sua saúde. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um programa Panorama, aqui direto dos estúdios da Conect 9 Cursos, a escola de cursos profissionalizantes, mais completa daqui da Zona da Mata, mais completa do Vale do Guaporé. Programa Panorama que você acompanha através do nosso canal do YouTube, Programa Panorama Oficial, no nosso Facebook, Programa Panorama com Hidalgo, nossos grupos do Programa Panorama, de Alta Floresta, de Rolim de Moura, pela Estúdio Megafone Publicidades, pelo site Rolim 24 Horas e por todos os grupos parceiros que compartilham o programa. Hoje é terça-feira, se eu não perdi a data, hoje é 8. Hoje é 8. Eu estou perdendo as datas ultimamente. E eu tenho a satisfação de receber um grande amigo, goleiro, São Paulino, mas uma mente brilhante, que é o professor Rudinei Paz, amigo de longas datas, de longos árduos futebols, se é que existe esse termo por aí. No português nosso tem. Tem mesmo, né? No português do futebol. No português do futebol, no futebolês. Rudinei, satisfação enorme em tê-lo aqui. Tá? Lisonjeado por estar recebendo o Rudinei de novo na mídia, voltando aqui no Panorama, dando essa preferência para nós, né? Mas que calhou, né, os convites. Depois de vacinação, depois de tudo certo. Satisfação em tê-lo aqui mais uma vez no programa. Hidalgo, eu que agradeço, né, a oportunidade mais uma vez, você sempre solícito, sempre dando a oportunidade para a gente conversar com você e com o teu público. Eu quero iniciar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Como você disse, depois de uma boa temporada, né, uma longa temporada, é a primeira oportunidade que eu tenho de falar com parte da população, com as pessoas que por um motivo ou outro não conheceram, não ficaram sabendo, na verdade, o que eu passei por alguns dias no ano passado. Foram dias difíceis, mas eu louvo a Deus por Ele ter me dado mais uma oportunidade na minha vida de dar sequência, né, junto com a minha família. E é que a gente acredita nisso, que Deus tem propósito na vida da gente, por isso que Ele me poupou, né? Foram 46 dias de UTI, quer dizer, então passei dias difíceis. E eu estou aqui à disposição para a gente conversar, de repente, sobre a situação. E qualquer Exatamente, vamos começar sobre essa situação. Vamos voltar lá no outubro de 2021. Foi nessa época, né? Foi. Você descobriu que estava com problema, isso era reta final de campanha. Estava iniciando a campanha. Estava iniciando, né? Estava no início da campanha, você descobriu o problema, e aí você foi obrigado a fazer uma cirurgia. E essa cirurgia calhou por planos de saúde, que eu lembro que a gente conversou na época, você estava até marcado para entrevista aqui, sim, e calhou, foi
O dia da tua entrevista foi o dia da tua cirurgia, quando eu estava entrevistando os candidatos a prefeito. O Rodinei, elegantemente, muito solícito, né, muito educado como sempre, informou que teria o problema da cirurgia. Não, a gente marca isso aí, a hora que você sair, semana que vem, tal, tranquilo, que é o que estava programado, né, Rudi? E aí depois um ou outro probleminha aconteceu e acabou. Você fica livre para falar do episódio como você quiser. Então, na verdade, quando a gente estava fechando as coligações, definindo os grupos políticos, eu tive que fazer um exame, que eu estava sentindo alguma dificuldade na hora de evacuar. Aí fui fazer um exame e foi descoberto um nódulo no meu intestino, um tumor. Quando eu procurei o especialista, ele disse que era cirúrgico. Eu falei que eu estava prestes a iniciar uma campanha política. Ele falou, olha, eu não oriento você protelar não, eu oriento você fazer logo, assim que estiver liberado, você fazer logo essa cirurgia, que a gente não sabe como é que está aí por dentro, né? Então a gente precisa avaliar. Eu falei, não, então estou à disposição. Chamei na época, eu lembro muito bem que chamei os partidos que estavam fechados com a gente, para os líderes do partido, né, claro, que eu nunca tomei uma decisão individualmente, eu não poderia ser egoísta de iniciar uma campanha sem comunicar o pessoal. Claro, evidente. Inclusive até disse, falou, olha, qualquer coisa eu recuo, a gente escolhe dentro do grupo que a gente tem aqui um nome para ser o candidato a prefeito, e eu não levanto nenhuma expectativa. Mas eles falaram, não, se existe a possibilidade, porque o médico dizia assim, é uma cirurgia que a gente pode fazer por vídeo, com 5 dias você está liberado. Foi meio análogo ao que o Jair fez, né? Perfeito. 30 dias antes, o Jair da Belforma fez a mesma cirurgia que eu fiz, com o mesmo médico. 3, 4 dias estava em casa, ele está aí tranquilo trabalhando, né? E aí a expectativa nossa era essa mesmo, né? Mas eu comuniquei o grupo, né? Aí nós iniciamos a campanha, a gente estava estruturando ainda, né? O grupo para o trabalho, estava com 15 dias, a campanha agora são de 45 dias, Sim, então praticamente uns 15 dias ainda para estruturar a campanha, montando o grupo, fazendo algumas visitas, sim. E aí ele marcou, porque eu fiz pelo convênio, né, a cirurgia, ele marcou. E como eu já tinha avisado... Nem pra perder, né, meu? Nossa. Como eu tinha avisado o grupo, falei, olha, eu vou me afastar. A expectativa era essa mesmo, de 5 dias, 6 dias, voltar para casa e de casa estar trabalhando com os companheiros e na reta final, nos últimos 15 dias, 20 dias, eu pensava que estaria mais em condições de poder estar indo nas visitas, nos voltar à compromissos, atividade, né? praticamente quase normal. Mas, se é que existe um normal na pandemia. Né? Mas infelizmente eu fiz a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia, ele fez por vídeo, fui para o quarto, o médico falou para minha esposa, para a Roberta, que a cirurgia tinha sido bem feita, que com 5 dias eu estaria liberado. Mas eu tive uma complicação, que foi uma hemorragia. Comecei a ter dor no 2º dia dessa hemorragia. Sabe que eu estou sabendo com detalhes agora, tá? Porque para chegava um monte de Muitas coisa. Muitas pessoas hoje que estão nos assistindo não sabem que eu passei por isso. Esclarecer. Hoje eu estive conversando com um amigo, o Guima, ele não sabia também. Ele ficou sabendo que eu tive alguns cuidados. Alguns acham que foi Covid, outros acham que foi alguma coisa. Na época, é Covid e tal. Aí eu tive a hemorragia, fui para o centro cirúrgico novamente, fiz outra cirurgia para estancar a hemorragia. Como perdi muito sangue, tive que tomar 4 bolsas de sangue. Fiquei na UTI 2 dias, voltei para o quarto, aí rompeu a bolsa, porque como a minha cirurgia foi no intestino, eles grampeiam, né, para juntar, para ligar, e rompeu o grampo. Né, Maria. Aí voltei para outra cirurgia, 3ª cirurgia. Foi para a UTI de novo? E aí já fui direto para a UTI. Aí de lá foram 46 dias de UTI. Quantos quilos você perdeu? Porque eu vi uma foto de você saindo do hospital. 30 quilos. O Rodinei já é um cara finão, tá? O cara hoje atleta e tal. Eu recuperei 24. Então, quer dizer, você fez um regime de 6 quilos, meio forçado. Recuperei 24, mas foram no 46. dia que você saiu, eu assustei. A hora que eu vi a foto lá, tem uma foto com a equipe do hospital ali, eu falei, rapaz, o Rudi tá um palitão. Não, mas 46 dias eu tive infecção abdominal, infecção pulmonar, peguei uma bactéria no hospital, muito Isso aí foi antibiótico. sempre lá no mesmo hospital em Ji-Paraná? Isso. Muito antibiótico. Aí o rim parou, comecei a fazer hemodiálise. Na verdade, eu não sofri muito porque eu estava entubado, cheguei a ser entubado, eu estava sedado, né? Então a gente não vê nada. Quem sofreu, na verdade, quem passou os maus bocados foi a Roberta, minha esposa, né? Foi a doutora Roberta. Porque ela não conseguia ficar dentro da UTI, não pode. Não pode. É todo dia esperando o boletim, para saber o que está acontecendo com o marido.
nem sempre o boletim era bom, né? Então, assim, ela e meu filho, quer dizer, a família, os amigos. Mas Deus, daquele que eu disse no início, né? Deus cuidou. Você vai ficar aí, nós vamos Deus cuidar cuidou e falou, olha, tem muitas coisas ainda para você fazer, né? Nós temos propósito na tua vida. E aí eu fui retornando, acho que dia 4 de dezembro, mais ou menos, quando eu voltei, a ter consciência dentro da UTI, meio ainda dificuldade de saber onde estava. Aí deixaram a Roberta entrar, porque aquela noção de espaço que não se sabia, perde, eu não sabia onde eu não- estava, o que eu tinha passado, eu não sabia de nada. Aí eles chamaram a Roberta, porque eu estava muito nervoso, você fica muito assustado com o local que você está. Aí a Roberta veio e aos poucos ela foi comentando comigo o que eu tinha Você não passado. pergunta pra ela quem é você, não, né? Não. Eu conheci ela na hora, porque senão... Mas olha, confesso a você que em momento algum eu perguntei sobre a política. Não perguntei. Perguntava dos meus filhos, falava com o meu filho por vídeo, né? O Caio. O Vitor foi lá com a Roberta um dia. Aliás, tem neném na família, né? Tem um netinho agora, graças a Deus. Então, Bem-vindo ao time dos avós. obrigado. E na verdade é uma bênção que Deus me dá, já é isso, né? De poder ver o neto nascer, que eu não teria visto, né? E aí foi assim, Hidalgo, eu saí do hospital dia 16 de dezembro, na cadeira de roda, 30 quilos a menos, tive que pegar um andador dentro de casa para tentar andar, Porque fica tudo fraco, né? nada, Fortalecimento de musculatura. Aí levei uns 10 dias para poder começar a andar em casa, depois comecei a me movimentar dentro de casa, com 30 dias eu já estava caminhando. Hoje eu caminho, estou pedalando, recuperei bem a alimentação, estou comendo bem, né? Engordei já 24 quilos. Então eu passei por esse período e é aquilo que a gente sabe, a gente faz uns planos, a gente se projeta, E aconteceu na época. mas Deus tem, quando não era para ser. Deus tem um controle de tudo. Talvez não era para ser Ah, eu naquele acredito. momento. Sim, acredito. Me preparei, tentei... Na verdade, quando eu me coloquei à disposição para ser candidato a prefeito, é porque a vontade é de ajudar, de poder dar uma contribuição para o município, porque eu estou aqui há 37, 38 anos quase. A gente conversou sobre isso, né? Nós tivemos uma entrevista pelo partido, pelo Solidariedade, Perfeito. antes, né, de homologar a candidatura, que ia ser aquele negócio virtual. Mas você, como candidato a prefeito, acabou não vindo. O Márcio veio, né, como vice. E olha, e depois cheguei, fiquei uns 30 dias sem ligar celular, sem conversar com ninguém dentro de casa. Estou saindo, hoje é a primeira entrevista que eu estou dando, mas saio para ir no laboratório, para ir no médico. Ainda tem que tomar todas tem. as precauções. Por mais né? que eu já esteja vacinado, a gente tem que... A orientação é essa mesmo, Tem que né? segurar a onda. Eu sempre falo, meu amigo, se tiver que perder 2 ou 3 anos, perder não, né? Se você tiver que mudar o seu hábito 2 ou 3 anos da vida, mude-os pela própria vida. Porque você vai... Apesar de que tem muita gente que infelizmente não pensa dessa maneira, né? Então, mas a intenção era essa, era na minha candidatura, tanto da outra vez que eu tentei ser candidato a prefeito e dessa, era essa. Pela experiência que a gente adquiriu como vereador. Quantos anos de rolê? Você falou 37, 38 37. anos. Nossa Senhora. Com a experiência de vereador, de funcionário público, fui secretário de Estado, quer dizer, eu tenho uma história em Rolim, né? As pessoas me conhecem, as famílias de Rolim me conhecem, então eu sei que dá para ajudar. Você esteve na prefeitura, você sabe muito bem disso. Tem muitas coisas Tem muita que coisa você que dá para consegue. fazer, né? Dá para fazer diferente, né? Dá para fazer com vontade, dá Você para usou fazer... a palavra correta, fazer diferente. Não Dá é para querer- fazer pensando no macro, né? Não pensando só em grupos em si mesmo. Tem muita coisa que pode ser feita dentro de um órgão público. Ainda sobre esse processo eleitoral, não tenha dúvida, porque eu sempre achava que existia dentro da briga eleitoral da prefeitura 3 nomes que estavam caminhando, pelo que a gente ouve, né? Contato, imprensa e tal, que era o do Aldo, que acabou sendo eleito, o do Ender, que a gente saberia que teria um número razoável de votos, e o professor Rudinei. A gente sabia que isso. Esses números mudaram drasticamente a partir do momento que aconteceu o problema de saúde com você. Teve muita migração de voto teu, eu calculo, para o prefeito que foi eleito, né? Até porque por vocês terem feito parte do mesmo partido durante um bom tempo, acho que tem muita gente ainda com essas ligações. Não estava com o Rudinei, não vai dar, então nós vamos para o lado de lá. Tá? Porque muita gente não sabia, como não tinha as informações, ficava esse negócio, mas será que o Rudinei vai voltar? Será que é Covid? Será que não é? Né? Então ficou uma certa incerteza no eleitorado. Mas
A tua sensação naquele início de campanha, nós conversamos informalmente, né? Conversamos por internet, era de boas perspectivas, né, para o pleito eleitoral. Eu acredito que sim. Eu penso que da outra eleição eu fiz quase 8 mil votos. Na outra eleição foi um... Perdi por 400 votos. Boa parte dessas pessoas... Tem um amigo ali que foi responsável por isso, né? Não vamos voltar lá atrás. Boa parte desses que votaram em mim da outra vez votariam novamente. Votariam, com certeza. Não tenho dúvida disso. Uhum. E penso que quando realmente as pessoas soubessem que eu era candidato, porque como eu fiquei um bom tempo trabalhando em Porto Velho, infelizmente eu não estando no poder aqui em Rolim, as pessoas não sabiam que eu estava em Rolim, alguns. Achavam que eu estava em Porto Velho ainda. Eu vinha na feira fazendo visita, mas você está em Porto Velho ou está em Rolim? Está visitando a cidade? Não sabe da minha amigo, vida, aqui, né? então. Então assim, quando eu começasse as campanhas na rádio, na TV, numas visitas, as pessoas falavam, Rodinei está aí. Extremamente interessante. Rodinei está aí. Então, assim, eu estaria trazendo. Eu estava muito confiante. Eu penso que a gente teria chance. Ninguém tem certeza da vitória. Claro, evidente. Mas as minhas chances seriam boas. E eu queria isso mesmo, sabe? De poder formar um grupo. Mas a política, ela caminha de um jeito, né? Que a gente fica... Eu fiquei sabendo que durante a campanha, infelizmente, né? Porque daí, como eu me afastei, o Márcio, que era o candidato a vice, tocou junto com os companheiros aí, candidato a vereador, que foram guerreiros. Porque quando você perde o comandante... Quer queira, quer não queira, eu era o comandante de um grupo, de um projeto. Comandante do grupo, do projeto. Eu saí e acabei prejudicando. E a Roberto sabe muito bem disso. Até a Roberto falava. Ele está mais nervoso por estar prejudicando as pessoas que ficam sem um líder do que por ele mesmo, que é verdade. E as pessoas que me conhecem sabem que não ganhei a eleição, vida que segue. Eu sou um professor de educação física formado, tenho paixão por aquilo que eu faço, eu gosto. Eu queria ajudar, não deu certo? Amém. Vamos, vida que segue. Mas eu fiquei preocupado com a minha saída. Os vereadores ficavam sem um líder, um comandante. E eles tiveram prejuízo, quer queira ou quer não queira. Então eu tinha essa preocupação. Aí o Márcio, uma pessoa excelente, continuou a campanha, que ele era o candidato a vice, mas tentando liderar, porque na verdade não foi ele que formou o grupo. E a gente fica muito triste, eu quero até aproveitar a tua audiência, para dizer assim, a gente fica muito triste quando a gente ouve falar que até teve um candidato de um outro grupo político, um cidadão aí que disse que era novidade na política, né? Nova política. Disse que ele gravou um vídeo durante a campanha e soltou nas redes sociais, dizendo que ao trazer o Márcio Mateus para a minha coligação, porque o Márcio tinha sido de um partido aí. Podemos falar, porque ele era do PT. O Márcio era do PT, que eu estava fazendo uma quadrilha para tocar a prefeitura. Qual a moral desse cara para falar que eu estava fazendo uma quadrilha? Ele não me conhece? Ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Rapaz. Ele sabe da minha vida, rapaz. As pessoas utilizam as palavras de uma maneira... Você acha que eu ia ser alguém para formar uma quadrilha? O tema é muito pesado. E eu não vou falar só de mim, não. Vou falar do Márcio. Que é um cara íntegro, né? Que é Nossa isso, Senhora. Eduardo? Pelo amor de Deus. O Márcio é um cara de família, um cara religioso, um baita de um profissional da educação, respeitadíssimo com os funcionários. Sim. Foi um bom vereador, um grande vereador. Sabe, o cara gravar e ainda contar vantagem para alguns amigos aí. Aquele vídeo que eu fiz aí atrapalhou vocês na campanha. Cara, isso é a nova política? Isso é a nova política. Isso deixa a gente triste. Ah, queria ganhar a eleição. Tudo bem, ele estava num grupo, ele tinha um outro candidato, parabéns, vida que segue. Cara, mas ofender, desinformação de quadrilha, sabe que ele tem noção do que é isso? Formar quadrilha? Eu acho que essa pessoa não tem nem... mostra... Primeiro, quando uma pessoa faz um negócio desse, as pessoas que pensam, Rodinei, elas sabem que esse cara é totalmente despreparado para exercer qualquer função que seja no âmbito público e de gestão também. Infelizmente, nós moramos num país onde um fake news, se for bonitinho, ele vai pegar e vai contaminar e vai contagiar uma série de pessoas. Tá? E, infelizmente, política de pão e circo, de Roma antiga, tá? O pessoal gosta de ver o circo pegar fogo. Se é verdade ou é mentira, principalmente na política, na época da eleição, se é verdade ou se é mentira, o caboclinho não está nem aí para a paçoca. O cara quer ver o circo pegar fogo. Vamos fazer o negócio arder, vamos ver isso aqui. Tem programas que adoram fazer esse tipo de... Né? Eu sempre fiz questão muito grande. Todas as pessoas que eu entrevistei aqui, os candidatos a vice e os candidatos a prefeito, eu não fiz uma única pergunta sequer para nenhum deles que não estivesse no plano de trabalho que foi apresentado à Justiça Eleitoral.
pelos partidos políticos, pelas coligações. Todas as perguntas foram em cima. Então, você podia cutucar o cara para isso. Não é isso o foco do que eu quero. certeza. Existe programa que gosta de fazer esse tipo de coisa e tem lá o seu público e tal. Eu tenho certeza que não é o que o meu público quer que eu pergunte. Porque não vai querer a resposta. Porque tem candidato que fica... Você sabe que o cara ficava doido para falar alguma coisa e você não dava chance. Mas eu confesso do cara para ficar você que batendo. você deve sentir na pele por levar o teu perfil de trabalho assim. Não tenha dúvida Porque disso. você sabe que você não cresceu mais e não, de repente, não tem um espaço na mídia como poderia ter, Pela própria mídia, por próprios colegas de mídia, porque não tenha você não dúvida faz disso, isso porque eu não que faço, outros fazem. não faço conchavo, E não na vendo programa, política- não compro programa, não vendo entrevista, não faço nada E disso. para o aqui. político, no meu caso, Uhum. eu paguei todas as vezes que eu fui candidato e aonde eu militei, muito caro por isso. Porque eu fui candidato a vereador duas vezes, Uhum. fui candidato a prefeito duas vezes. Logo que eu cheguei aqui, você era candidato e tinha preferido o Nenhum título. político, e eu vou dizer para você, dos partidos que eu era, do partido que eu sou, e de outros que eu estive dentro da Câmara, nenhum pode olhar no meu olho e dizer assim, mas aquela vez você fechou com a gente e acertou um negócio para se beneficiar. Nenhum. Eu não prometia para ninguém cargo. É difícil sobreviver assim. Eu sei disso. Entendeu? É Eu difícil, sei porque disso. tem gente que se elege Em cima visitando da postinho de desgraça, saúde, fazendo. visitando, prometendo cargo, negociando Tem cargo. vereador que se elege visitando o negociando- velório. Então, Ainda assim, bem que a pandemia, ainda bem, ó, não é o tema, Mas mas a a pandemia não deixou determinados tipos de pessoa ficar em velório, porque senão ia ser mas vou campeão de dizer pra volta. você, a culpa é do candidato? Não, é do eleitor. Sim, mas Que é uma acredita num questão cara desse. cultural do Que povo. mente, que tem uma vida toda bagunçada, Claro. entendeu? Que deve na cidade, que tem problema de relacionamento aqui, que tem um mau comportamento ali, que a sociedade mesmo já incrimina, que não gosta. Só que lá na frente, quando vem com um discurso bonitinho ou prometendo alguma coisa, a ou gente uma cestinha ali. estava conversando um- que quando é de interesse, o cara acaba vira bom, o cara é bonzinho de uma hora para outra. E isso é o eleitor que tem que começar a avaliar isso. Sabe, na hora de você colocar um representante, quer seja na Câmara, seja na prefeitura ou no governo do Estado. Tem que se pensar dessa maneira. Tem que avaliar o perfil e o que o cara plantou até hoje. Cara, eu vejo alguns candidatos a vereadores ou até mesmo eleitos por aí, não tem uma história dentro do município. Não tem uma história, não produziu nada. Assim, Não tem uma ação social, não né? tem- É bonzinho para a família, é bonzinho na Não, igreja, o cara é bonzinho... na- simpático Tá bom. que é uma coisa, de Mas o simpático que eu tá espero cheio, desse- pô. eu preciso de um cara que vai lá e vai... Agora, por exemplo, nós estamos aí com uma pandemia, que a crise é no mundo todo, no país, no estado e no nosso município. Mas lá na Europa aconteceu isso, tal, não consegui consertar, eu vou consertar em Rolim, peraí. Eu vou tentar consertar em Rolim. Então, o que eu preciso fazer para melhorar? Eu vi um vereador falando esses dias, de nós termos aqui dentro de Rolim de Moura um grupo, um comitê que eles chamam de combate à pandemia. Tem a Sentinela, que é o que faz, mas tem um comitê para acompanhar as ações. Por exemplo, veio tanto recurso no ano passado, né? Não sei se você lembra, valores Sim. altíssimos. Sim. Eu não vi em nenhum momento o Conselho Municipal de Saúde questionando. Eu não vi em momento nenhum a Câmara Municipal questionando. Tinha uma briguinha outra com o prefeito lá, mas tudo passou. Tudo foi embora. Quer dizer, e o dinheiro foi embora. E está aí hoje, montando uma CPI lá em Brasília, uma confusão que já perdeu o sentido daquela CPI. Na Eu verdade, não ela sabe já nem perdeu. quem acusa mais e do que acusa Começaram mais. com uma intenção de querer prejudicar o presidente, né? E agora A ideia já era se essa, perderam, inicial. baixou o nível, perdeu a credibilidade perante a sociedade e agora não recupera mesmo. E aonde realmente que deveria ter a fiscalização, deveria ter a cobrança, não aconteceu. E está aí. E o povo acreditando nisso ainda, né? Então, infelizmente, você vê que o caminho que se leva dentro da política é assim. E o povo ainda continua acreditando e continua votando. Como nós já tivemos candidatos presos dentro da cadeia até 10 mil votos. Um absurdo isso. Não. Depois, quando o Charles de Gaulle falou lá anos atrás que o Brasil não era sério, a nação inteira ficou brava. Mas o sentido do que ele quis dizer era exatamente esse tipo de coisa. Cara, como que você pode dar credibilidade a determinadas coisas? Nós precisamos amadurecer muito, nós precisamos crescer demais, né, como nação, eu sempre falo isso. Nós precisamos mudar o tipo de educação desde o básico.
precisamos deixar de ser o país que leva vantagem, né? Porque nós somos o país... Opa, você contou um caso agora. Ah, eu levei vantagem lá porque eu prejudiquei vocês com aquela coisa, com aquele vídeo que eu fiz. Cara, que credibilidade que tem isso, né? Você, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, obviamente, na época da eleição, você já tinha uma boa equipe, né? Um pessoal. Você continua no Solidariedade? Continuo. Sou presidente do partido. Você é o presidente aqui, né? do partido, Mas né? em respeito e consideração ao presidente estadual, que é o Daniel Pereira. Que é o Daniel. Daniel Pereira foi governador, uma pessoa... Foi a pessoa que teve com você esteve com ele lá. Grande amigo. O Confúcio foi governador, eu fui a convite do Confúcio para o governo. Tenho um carinho muito grande pelo senador Confúcio Moura hoje. Mas o Daniel Pereira, que não era do meu partido, que eu não era do grupo dele, que não era nada, quando o Daniel era vice-governador, eu fazia os eventos, podia ser lá em Cabixi, lá no Cone Sul. Extrema. Eu mandava o convite para ele. Cabixi estava perto da terra dele, mas lá do outro lado. Eu quero ir. Pimenteiras, teve lá um festival. Festival de praia, sabe, pesca, ele ia, né? ele prestigiava, ele começou, porque ele gosta de esporte, ele gosta de cultura, e ele participava dos eventos. Confúcio tinha as agendas dele, o Daniel sempre me prestigiava. E quando o Daniel assumiu o governo, quando o Confúcio foi para o Senado, o Daniel assumiu de 30 e poucas secretarias e superintendência, normalmente troca-se todo mundo, né? Um outro grupo político. Aí quando fizeram uma lista lá, vamos trocar aqui, Rodinei, não, esse é meu. Ele falou, não, esse aqui eu quero que fique, porque eu conheço ele assim, ele vai... Sabe, ele dá um respaldo para o trabalho, né, Rodinei? E me deu. E quando foi governo, ele me deu o que eu precisava de apoio financeiro, de apoio de estrutura, logística. Ele acreditou no trabalho, né? Então, assim, em consideração a ele, continuo em Solidariedade, a gente está lá no partido. Acredito muito no potencial do Daniel Pereira, não sei o que ele está fazendo um trabalho fantástico no Sebrae. Diferenciado. Hoje o Sebrae nunca teve uma evidência tão grande. Sim. Fizeram um evento ano passado aí, que foram os Sebrais aqui da Amazônia, né, que foi uma feira virtual. Foram 4 dias, e eu entrei os 4 dias visitando o trabalho do Sebrae de Rondônia, absolutamente fantástico. Ele criou um projeto, não sei se você acompanhou, que ele apresentou para todos os prefeitos agora eleitos, e todas as câmaras municipais. Cidade Inovadora. Cidade Inovadora. Cara, ensinando, ajudando, apoiando a ser executivo, a cuidar da cidade. Com novos projetos, com uma nova mentalidade, uma educação empreendedora, sabe, grandes investimentos, buscando parcerias. E ele apresentou isso nos 52 municípios. Primeiro Sebrae do Brasil a conseguir fazer com todos os prefeitos, com todas as câmaras municipais. E ele foi até elogiado. Eu participei de uma live a nível nacional, ele foi muito elogiado por essa iniciativa, né, de levar esse projeto até o interior. Então eu acredito muito no Daniel. Não sei qual vai ser a sequência dele para o ano que vem, candidatura, né? Ele é um tipo de político diferente, né, daquilo que a gente tinha naquela... Professor, é advogado e uma pessoa muito boa. Então, continuo com ele, a gente tem um grupo bom, a gente fala direto. E aí vai ter uma reformulação de planos agora, para o que vem para frente, mas isso nós vamos falar, sabe quando? Depois do intervalo comercial. Eu queria dedicar o programa de hoje ao meu amigo Erlisson, da Ciclovida, pela passagem do Elias, que infelizmente nos deixou. Meu amigo Elias, de tantos anos lá de Alta Floresta, infelizmente mais uma vítima do Covid-19. Então, meu amigo, eu sei que você não está assistindo, né, nesse momento, mas você vai assistir depois, que eu sei que você gosta muito do professor Rodinei também. O programa de hoje é dedicado à família de vocês, tá bom? Intervalo comercial, já a gente volta. Quer economizar na hora de comprar medicamentos? Então, Drogarias Rede Popular é o seu lugar. Na Rede Popular temos medicamentos pelo menor preço. Vejam essas ofertas. Mega Ômega AZ R$ 39,99. Protetor solar 200 ml R$ 69,99. Toda linha de floral R$ 29,99. Leite Ninho R$ 12,75. Drogarias Rede Popular. Fica na 25 de agosto 4.980, esquina com a Norte Sul. Peça pelo Disque Entrega 3442-2529 ou 98491-4918. Drogarias Rede Popular. Compromisso com sua saúde.
Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais: precisa trocar o óleo, revisar ou trocar peças? A gente busca e entrega a sua moto. Basta ligar 3442-2727. Na Morcegão, o serviço é rápido e eficiente. Peças, serviços e acessórios para motos é aqui. Morcegão Motos, o amigo do motoqueiro. Rua Rio Madeira 4875. A Casa Esporte, há mais de 36 anos na cidade de Rolim de Moura, tem o carinho com cada cliente, onde a gente atua na área de caça, pesca, camping e todo esporte em geral. E você, amigo cliente, é o nosso maior tesouro, o nosso maior prêmio. Temos aí uma linha completa na área de esporte: chuteiras, camisa de time, bolas, jogo de camisa, toda a linha de acessórios completa para você praticar o seu esporte aí com muita proteção e segurança. Sempre com novidade na área de pesca, inovação sempre você encontra na Casa Esporte. Do básico ao acabamento, você encontra toda a tralha para você montar aí sua tralha de pesca, desde o anzol até barco e motor, você encontra na Casa Esporte. Casa Esporte, localizado na Avenida 25 de Agosto, 4921, no centro de Rolim de Moura. Nosso telefone 3442-1063. Aguardo você fazer as suas compras, fazer a sua visita, tomar um cafezinho conosco e cada vez mais trazer aquele feedback que nós precisamos tanto. Um forte abraço. Ciclovida, tornando sua vida mais saudável. As melhores marcas de bicicletas, acessórios e vestuários. A única com oficina credenciada. A sua bike no tamanho correto. Capacetes, sinalizadores, farol, sapatilhas, pedal clipe. Vendas infantil, infanto-juvenil e adulto. E pedais esportivos. Pedala Rolim e região. Ligue 3442-1009. Voltamos agora para o segundo bloco aqui do programa Panorama com o professor Rudinei Paes. Rudinei, a gente terminou o primeiro bloco falando, né, sobre o que aconteceu, né, sobre todos os fatores extremamente esclarecedoras, né, esclarecedoras as palavras do Rudinei, até para desvincular uma série de nhinhinhin, de boatinho, porque o povo adora inventar, né, o povo adora criar situações e tal. E o futuro político? Saímos do passado, vamos falar no presente. O Rudinei hoje, você está licenciado? Como é que está a situação hoje tua? Então, na verdade, eu estou de licença médica. Licença médica, né? É porque como a minha cirurgia foi no intestino devido a um tumor, devido a um nódulo no intestino, eu deveria, assim que fizesse a cirurgia, passar por um processo de quimioterapia para tentar estancar o nódulo lá. O bom é que 80% da cirurgia, de acordo com os dois médicos, tanto o cirurgião como a médica que está me acompanhando de Cacoal, eu tenho 80% de chance de ter ficado curado na cirurgia. Ah, tá. Isso é ótimo. É um índice alto. E ela diz que os 20% fica na possibilidade de uma célula cancerígena ter fugido, escapado ali, se alojado em algum outro órgão. Por isso eu retorno agora, em junho, e a gente deve passar por outros exames. Agora é semestrais esses exames, né? Agora, durante 5 anos. Durante né? 5 anos, isso. Então, assim, e por isso eu continuo de atestado. Ela queria me dar, inclusive, como é tratamento de câncer, eu já teria direito, pela idade, pelo tempo já para me aposentar, e até pelo câncer. Mas eu vou esperar até setembro, que eu já tenha atestado médico até setembro, depois vou avaliar a questão da minha vida profissional. Eu acho que eu devo pedir minha aposentadoria para cuidar mais da minha saúde. Até porque se você não tiver a saúde, meu amigo, não vai adiantar. E planejar melhor sobre a minha vida. A questão da vida pública, politicamente falando, eu não tenho nada nesse momento planejado. Eu vejo que, como eu sempre fiz, eu deixo que Deus cuide, né? Deus vai me mostrando o caminho a passar. A princípio, hoje, não tenho intenção de sair candidato. O Daniel quer... O 2022 está chegando. O Daniel quer porque quer que eu saia candidato. A deputado? A deputado estadual ou até mesmo federal, com um grupo que ele está querendo formar lá em Porto Velho. Eu disse para ele que até o final do ano eu não converso sobre política. Eu quero cuidar da minha saúde, quero ter uma certeza do tratamento que eu estou fazendo, né? Está indo bem, graças a Deus, mas
a gente tem essa outra preocupação. Para o ano que vem, eu vejo que é muito difícil a gente ficar longe da política. Entrou no sangue, né? Eu gosto da política, eu acho importante. Nós temos um momento de escolher o nosso futuro governador, escolher o nosso futuro presidente. Não estou dizendo que tem que sair ou que tem que entrar. Estou dizendo que é um momento importante para o Estado e para o país. Né? Então, a gente avaliando os grupos que estão se formando, a gente já vê um desenho que existe a nível de Estado, né? De bons nomes que estão aí. E o Daniel é o nosso líder dentro do nosso grupo, né? Eu vou ver qual que vai ser o caminho que ele vai se preparar. Você acredita numa possibilidade do Daniel sair a vice de algum desses nomes que talvez estejam... Olha, eu conversei com um grupo ligado ao senador Ivo Cassol, ex-senador Ivo Cassol, que está pleiteando aí a candidatura, né? Se bem que a justiça parece que já deu uma bloqueada de novo. Mas eu assim, até recebi um áudio de um advogado, até no programa da SIC TV esses dias atrás, ele falando que aquilo ali é uma coisa já mais antiga e é de uma multa que ele recebeu. Ou seja, o prazo já ficou lá para trás. E nada que impeça ele de ser candidato. Ele está pleiteando isso junto ao STF. Ele acredita muito na possibilidade, né? E o Ivo Cassol é muito próximo do Daniel. E até ele fala no grupo dele, com a equipe dele, que ele não sendo candidato seria um grande nome para o governo que teria até o apoio dele. Ele gostaria muito que o Daniel fosse candidato. Mas que gostaria de ter o Daniel junto com ele, entendeu? No grupo dele. Eu acho que são dois políticos respeitados no Estado. Duas forças né? Interessantíssimas, né? Então são coisas que estão se desenhando ainda, né? E eu, particularmente, por enquanto, não quero falar e nem planejar nada, porque eu acho que eu tenho que cuidar mais da minha saúde, cuidar mais buscando a minha aposentadoria, dar uma sossegada um pouquinho, e pensar ano que vem de dar a minha contribuição, né? Eu ajudar, contribuir com um grupo aí que queira o melhor para o Estado, o melhor para o município, porque a gente vê, a gente fica preocupado quando a política cai na mão de alguns paraquedistas, né, Eduardo? Você torce tanto para a tua cidade crescer, para o teu estado melhorar, para o teu país melhorar, e a gente vê algumas pessoas que caem no... Cai no colo. Cai no colo e não tem nada a ver com aquela função, né? A gente vê, hoje a nível de estado, a gente vê a dificuldade que a gente tem, né? Principalmente dificuldades de gestão, né? Porque não tem a vivência política em si, né? Nós temos um vice-governador que é daqui de Rolim de Moura, que a gente respeita como pessoa, né? Mas politicamente não tem uma expressão política, né? E já vão para 3 anos, você não vê assim... Até pela própria condição do que foi a vida inteira, né? Era o cara que estava do lado, mas era também ao mesmo tempo o inimigo do produtor. Porque as pessoas entendem mal que fazer parte da política não é fazer parte de um partido político. Não, as pessoas acham, eu estou no partido, então eu estou nesse grupo político, PV, PC, PD, o P não, que seja. Ser político é você fazer política, não é política partidária, é fazer política. Como é que eu faço política com você, com um outro grupo político? Eu me aproximo, eu abro um diálogo, troca ideias, e quero crescer. Sugestões para crescimento. Aí eu não posso entrar e fechar e dizer, pô, peraí, teu tempo passou. Eu vou falar mal de você, porque você já passou, porque você foi ruim, agora não, agora é a minha vez. Tá bom, mas é tua vez? Então tá bom, faça. E aí? Né? Porque é um erro a pessoa que Mas entra. como é que faz? E aí o cara fala assim, porque esse novo, essas coisas novas, né, que se falam, então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas, é o que você falou, chegam de uma maneira despreparada, né, sem vivência pública nenhuma, principalmente vivência de relacionamento público, que é o que move a política, e aí é engolido por ela. E não tem humildade de querer aprender. Aí é que vem a pior parte. Não tem parte. humildade de ouvir as pessoas, de buscar conhecimento para melhorar. É aquilo que eu falei, não é porque eu tenho poder hoje, porque eu tenho a tinta na caneta, ou porque eu estou liderando um grupo, que eu sei tudo, que é do meu jeito, e eu sou honesto, eu sei. Não, não é assim que se faz política, né? E as pessoas parecem que não querem melhorar, sabe? Tem essa oportunidade e acaba... Então a gente fica preocupado quando o seu município, quando o seu estado caminha por isso aí. Por isso que a gente às vezes tenta ficar dentro da política para ver se a gente consegue dar a contribuição de mudança. Esses dias eu vi umas pessoas criticando a Câmara passada. A Câmara passada criticando a Câmara anterior, por exemplo, né? Eu vou dizer para você, da Câmara passada e do pouco que eu vi dessa, eu tenho saudade do Jair Benetti.
Eu tenho saudade de alguns vereadores. Você sabe muito bem disso. que eu tô falando. Você e De um Diniz, mais da metade da população. saudade do Diniz, saudade do Márcio Matheus. Né? Porque você viu o comportamento da Câmara passada. Vereador que pediu, que denunciou o prefeito, que Soltou abriu no denúncia rojão pro com ele prefeito, depois? foi no MP, depois lá na Câmara, quando veio para votar, ele votou contra aquilo que ele denunciou. Um absurdo isso. É que a população não acompanha isso, a população não fica atenta a isso. Eu sempre falo o seguinte, Rudinei. Eu sou um cara que eu assisto quase todas as sessões da Câmara da época que você era vereador. Lembro, Eu lembro sempre tudo. mesmo, ainda como gerente de cooperativa, quando dava, eu ia lá assistir. Né? Aí depois que eu deixei de dar, a vida bancária me deixou, certo? Que eu tive mais tempo, eu vou sempre, a mesma cadeirinha, eu estou sempre sentado naquela lá. Agora, como eu estou fazendo rádio na hora do almoço, então não está dando tempo. Só que agora mudaram de novo para as Vai 3 horas voltar da tarde. Não, vai voltar às 11. Ah, vai voltar às 11 de novo? Ô, moçada, vocês querem definir que horário que vocês vão fazer esse negócio aí? Porque, pô, é às 11, é às 3, um queria às 8 da noite e tal, fica aquele se pinga para lá. Mas, então não está dando para assistir tudo. Mas isso que você falou, a população não sabe, mas a população tem que ser cobrada por isso, porque passa na TV, fica gravado lá no site do Max, né, que ele passa, fica lá. O cara não tem paciência de ficar vendo. Mas lá, se você assistisse, às vezes a gente tece crítica a um determinado político por uma ou outra coisa, as pessoas falam assim, esse cara está com perseguição em cima daquele. Não! É porque a gente tem as informações mais ou menos do dia a dia, porque a gente iria assistir sempre o posicionamento lá dentro da Câmara. Peraí, aquilo que você falou, não foi ele que denunciou, ele Há estava 40, 60 dias atrás ele denunciou lá no Ministério Público. Uhum. Ele articulou para ser denunciado lá. Quando veio para ele votar 60 dias, que era um outro momento, ele votou contra aquilo que ele denunciou. Muitos dão tapa na tribuna, falando mal do prefeito. No outro dia estava na sala do prefeito, negociando o cargo. A própria eleição passada nós tivemos um candidato que falou mal do prefeito o tempo todo e fez acordo com a equipe, com o grupo dele no final para ser candidato. Então, assim, você vê isso dentro do meio político. a briga é pelo poder, não tem dúvida. Chateado. Ontem, olha, depois de muito tempo, ontem eu assisti a sessão da Câmara, a discussão maior ontem que teve, acho que foi até a única discussão, que eles querem antecipar a eleição do segundo biênio lá. É isso que está pegando, é a briga do poder. Um grupo de vereadores que entende que não é agora, que poderia ser o que a lei diz, que pode ser até a última sessão do primeiro biênio. Do primeiro biênio. Do primeiro biênio, mas eles querem antecipar. Então, olha a discussão, o nível da discussão agora. Eu penso que... É isso porque os caras estão há 5 meses na cadeira, cara. Dentro de uma consciência, dentro de um negócio bem organizado, tinha que ter sido decidido já desde o começo de ser uma lei para ser pro resto da vida. Olha, a eleição é nesse dia, na última sexta-feira, na última segunda-feira de junho, última não sei o sessão quê. ordinária do primeiro biênio. Mas que se definisse a data, pronto, é aquela ali, não tem mais discussão. Vai Porque pra frente, causa dúvida, né? Por que antecipar? Qual que é o interesse? Qual que é a jogada? Por Qual é o mais que eu interesse do outro de que eu não quer levar lá tenha para frente? o direito de dizer, ó, está acontecendo isso porque eu não sei, porque eu não estou lá dentro, mas dá essa impressão que existe isso. E a gente tinha que mudar, por exemplo, na minha opinião, desde quando eu fui vereador, o presidente da Câmara tem que ser o mais votado. Tem que ser o mais votado. É o que chegou com mais representatividade, Tem não é 5 isso? candidatos a prefeito, o mais votado é o prefeito. Tem 110 candidatos a vereador, o mais votado é o presidente da Câmara. Pronto, fechou. Não Porque aí existe você aquela acaba, negociação. Exatamente, Porque, você acaba com as negociações. Foi feita uma negociação, é feita uma negociação na primeira e com certeza já vem amarrada a segunda. Mas Isso que eu estou te falando isso não é foi uma na novidade. legislação passada, inclusive tem gente que fala que teve vereador que traiu o vereador, que é aquele, né? Então, Tá. para evitar isso, já amarra na lei, é o mais votado e pronto. Quem vai decidir é o povo, que vai decidir quem vai ser o presidente da Câmara. Mas que Não teria nada mais legítimo E do vou que dizer para isso, você, eu tive o privilégio, de ser mais votado. e diferente de algumas pessoas, eu tenho muito orgulho de ter sido vereador. Não me arrependo em nenhum momento de ter sido vereador. Não me arrependo. É difícil, não é fácil, você não consegue fazer tudo aquilo que você tem vontade de fazer, porque você não é executivo, você é legislativo. Mas eu tenho orgulho, eu penso que eu honrei a oportunidade que me deram. Mas você vê que tem vereador que passa 4 anos ali, não apresenta um projeto, não apresenta uma lei. Ele vive correndo atrás de emenda,
Nossa, fazendo moral em cima de emendas de deputado quantos ou fazendo casos negociação. a gente viu de tentar lembrar o nome de quem era o nono vereador? Ah, é, o fulano, pô, nem lembrava. Aí que o cara depois é vai vereador, lá, porque ele- às vezes consegue até se reeleger, ou consegue ter uma boa votação, mas o que ele produziu? Olha para trás, qual é o legado que esse vereador deixou dentro da Câmara Municipal? Não, eu falo assim que a eleição, ela comete injustiças. Nós citamos o PT aí, que foi tão crucificado, né? Tá tão fácil bater no PT ultimamente. Mas você quer um vereador que foi atuante? O Chico era um vereador atuante. Tá, eu sou testemunha, porque fiquei um tempinho no convênio ali, na prefeitura. Cara, o que tinha de emenda do Chico, o que tinha de coisa que o Chico trazia? O Chico teve um mundaréu de voto e não foi eleito. Né? Então vem o problema da legislação também, já por aí. Então, mas Ele poderia ter muito mais votos se o pessoal soubesse realmente. e a mente das pessoas tão fechada, você vê que hoje no Brasil tem um desenho assim. Quem é Bolsonaro é direita, quem é contra Bolsonaro é É esquerda. esquerda. Eu sou ista, porque eu não gosto do Bolsonaro, então todo mundo fala que eu Já- sou comunista, petista, lulista e outros istas É da uma vida. maneira errada de você enxergar a política. Totalmente. E muitos que dizem que são direita hoje, que na verdade eles não são direita. Até porque ele não sabe nem o que é direito e o que é esquerda. E muitos que dizem que são esquerda, na verdade não são nem esquerda. Não sabem também. É apenas do contra. É esse rótulo que criaram, né? Por exemplo, quando o PT veio me apoiar, o PT veio me apoiar, candidatura. Eu apoiei nas redes sociais. Tomou porrada. Rodinei, eu ia votar em você, eu não vou mais. Você trouxe o PT Não, pra cá. nós Rodinei, ouvimos sei o quê, isso. tá. Muita gente. E teve gente que falou pra mim que não votou em mim porque eu estava ligado ao PT. Primeiro, já é falta até de respeito comigo, porque não confia em mim. Porque dizer que eu vou ser influenciado por PT, por PSB, por algum... Não. Até porque a maneira como ele fala do PT, ele corrobora o vídeo imbecil que o cidadão fez lá Claro, com o claro. dele. Por exemplo, do Chico, tu volta a falar do Chico. Aí quando eu falava, eles iam falando do PT, que roubou aqui, que o PT roubou ali, eu falei, gente, você conhece o Chico? Conheço, gente boa. Então, cara, O que você sabe que ele roubou? esse é o PT que está vindo me apoiar. Né? Não é verdade? É esse PT que eu estou dando credibilidade. Porque gente boa e gente ruim tem tudo que é canto, gente. Então, o cara que tem um trabalho. Ele tinha um trabalho. Eu fui na área rural, viu tanto que o pessoal respeitava. Nossa, cara, teve muita coisa. Então, as pessoas rotulam, porque o PT não sei do que, e começaram a falar. E infelizmente, essas pessoas que não sabem discernir o que é política, sabe? Criam rótulos e se escondem atrás desses rótulos. Então é uma coisa perigosa, Rode. Acreditam muito que a rede social, o grupinho do WhatsApp passa. Então os caras criam fake news. Né? Eu estava conversando com uma pessoa um dia desse, acho que não vou falar o nome, acho que não tem autorização, tá? Que é da linha, e estava manilhando a linha dele ali, né? E ele falou, rapaz, eu passei uma vergonha hoje. Mas passei uma vergonha, eu falei assim, por quê? Falou, porque estão fazendo uma ponte ali, tá fazendo, né? Estão metendo umas manilhas legal, tá ficando um negócio bom, tá? Da onde veio essa grana, hein? Veio de uma emenda lá do Lazinho da Fetagro. Quem conseguiu foi o Chico. E eu tava descendo sarrafo no PT na hora lá, e aí o cara falou, você sabia que isso que está sendo feito aqui na tua linha foi o PT daqui junto com o PT do estado que conseguiu para cá? E ele falou assim, e eu parei, rapaz, respirei e eu não sabia o que responder para a pessoa. Porque existe um PT ruim? Existe. Existe um PT bom? Existe. Existe direita ruim? Existe, sei lá, cara, gente boa e gente ruim. Tem que ter muito cuidado quando você cria o estereótipo em cima das pessoas, em cima das coisas, né? Perfeito. E acreditar nisso, eu penso que a política, ela acaba, as pessoas acabam se perdendo quando eles começam a rotular e dizer que o grupo dele é o certo, que o grupo dele não tem corrupção, que o grupo tem... E vê aí as denúncias que vão acontecendo. E vou dizer para você, vou te afirmar, eu fiquei 4 anos no governo do estado, como superintendente de esporte e cultura do estado, e com um monte de mensalão, com um monte de denúncias que aconteceram nesses últimos anos aí, que custou caro para muitos políticos, a corrupção não acabou. A corrupção não acabou. Questão do povo de novo. Mas até o próprio político que está envolvido, ele procura um jeito de levar vantagem, de querer se levar vantagem em cima de um recurso público, de uma emenda. Está aí o chefe da Casa Civil sendo investigado, por causa de um superfaturamento. Quer dizer, cara, quando é que vai mudar? Você pensa que vai mudar? Não vai. Sabe por que não vai mudar? Isso é bíblico. Isso faz parte da história do homem. Lá desde o início da formação do homem, da corrupção do homem. O homem é corrupto por natureza. Eu sou, você é.
A diferença são os princípios, os valores que você foi criado, foi construído. Ela está inserida dentro da gente. Você vai usar ou não Porque o grau de se bobear, utilização. você, eu, todos nós estamos aqui, quando a gente vai fazer um negócio num carro, numa moto, a gente quer levar vantagem, a gente quer ganhar. Se eu não tomar cuidado, eu vou para cima do cara que está morrendo, o cara está vendendo uma moto ali. O valor dela de mercado é 3 mil, mas o cara está morrendo. Eu sei que ele precisa de 2 mil para ele pagar uma conta de... Eu vou lá e ofereço 2 mil. Tá certo fazer isso? Não, eu ajudei o cara. Não, cara, eu acabei de matar o cara. Sabe? Então, isso eleva vantagem. Querer pisar em cima. Então, isso está no homem. Se o homem não conseguir lidar com isso e entender que ser corrupto é isso, querer levar uma vantagem em tudo. E não precisa ser vereador para Lady ser... Gerson, né? É. Gosta de levar vantagem em tudo. E a política, infelizmente, nos leva a refletir isso, sabe? É muito difícil esse lidar com o poder, lidar com as oportunidades que tem e você poder tentar ser diferente, né? É aquilo que nós falamos agora há pouco aqui. Não é querer ser melhor que ninguém e nem dizer que todo mundo, que a gente é santinho, que não existe isso. Não. É querer saber fazer as coisas. Né? Sem querer levar vantagem, e é possível. O que eu aprendi no governo do estado trabalhando, eu tive já a oportunidade de dar entrevista para você, falando sobre algumas economias que a gente fez. Nossa, que eram 10 milhões. Só do campo lá do estádio, estádio, lá em Porto Velho? Era 9 milhões, fizemos por 300 mil. Quer dizer, coisas que dá para você fazer, criando alternativas, buscando outras parcerias, você consegue valorizar o dinheiro público. É isso que era a proposta de você querer trazer algo diferente. Mas aí, Rudinei, sabe o que acontece? Aí são as pessoas que entram com a mentalidade idealizadora, tá? De cuja satisfação eu consegui fazer isso para a minha sociedade, para a sociedade que eu estou inserido, né? De ter a satisfação de quem faz da maneira como você fez. Não é de, eu vou ganhar um bônus financeiro por isso, eu vou ganhar grana com isso, eu vou ganhar... isso aí vai me render voto. Não, não é isso, eu sei que não foi isso para você, até porque tu não era nem candidato a absolutamente nada naquela época, tá? A satisfação de ver a obra pronta. Rapaz, olha o que o povo, olha o que a sociedade vai ter aqui. Pô, eu dei a minha querela nisso aqui, eu dei a minha contribuição. Isso é o que move. E esse é o legado que a gente tem. Onde você passar, seja na Câmara, que seja na Prefeitura, onde você esteve, é esse legado de você deixar alguma coisa para a população, deixar uma coisa de respeito, que as pessoas vão considerar, e sabendo que dá para fazer com pouco dinheiro que tem hoje, com pouco recurso que tem, valorizando o dinheiro público, sem querer levar vantagem. Se você for querer fazer uma obra, porque muitos prefeitos e muitos governadores correm atrás de emendas grandes para fazer grandes obras no município. É a cara que fica aparecendo, né? Porque a política pública de melhorar uma educação, você não ouve discurso. Eu não ouvi até agora. O que você vai apresentar de diferente para a educação do município? O que você vai apresentar de diferente para a saúde do município? Para a agricultura do município? Pois é. Para o meio ambiente do município? Estou trazendo um trator, estou trazendo um caminhão. Vou asfaltar? Foi por isso que nas entrevistas com os candidatos eu fiz questão, porque o plano de governo era minucioso, tinha todos os aspectos. Então eu pegava. Teve algum candidato, obviamente não foi você, porque você não estava aqui, porque você estava impossibilitado. Mas teve assim que tinha alguma coisa tão esquisita ali no plano de governo. Eu falei, não, esse eu tenho que perguntar, porque eu tenho que entender o que esse cara está querendo dizer aqui. E o vice que veio, o vice não conseguiu responder para mim absolutamente nada do que estava no plano de governo dele, porque ele não sabia. É Ctrl-C e Ctrl-V, né? Tá? Pega de um outro lugar, copia e entrega. Ele não sabia. E era uma pessoa que já tinha vivência política. Tá? Então ele não sabia, cara. Eu falei, te juro por Deus, foi difícil terminar uma hora de entrevista. Praticamente eu fazia as perguntas com 15 minutos e ele falava sim e não. Tá? Um negócio meio complicado. Uma pena que quando você pensa num gestor, você que trabalhou no privado sabe muito bem disso. O que um gestor representa para a empresa, o que vai acontecer é que é o comandante, o gestor é o comandante, né? O que ele pensa, como ele quer fazer, como é que vai ser. E ele distribui as funções e as coisas vão acontecer. Se ele não tem essa visão, não vai caminhar, entendeu? Porque quando você vem, é importante pagar as contas em dia, é importante você trazer um benefício de uma obra importantíssima de... Claro. Claro que é importante. Mas, por exemplo, infelizmente, Hidalgo, eu fui visitar uma escola polo ano passado, visitar não, na verdade eu fui aplicar uma prova, porque eu estava na SEDUC,
e fui visitar, fui na sala dos professores e fui ao banheiro. A escola municipal. Não dava para usar? Não, você entrar no banheiro, você empurrava a porta, era uma garrafinha de Coca-Cola, cheia de água, amarrada numa cordinha. Quando você empurrava, a garrafinha subia, quando você soltava, a porta fechava. Não posso tratar o funcionário dessa maneira, não é verdade? Tem que ter condições mínimas de dignidade, principalmente com a educação. E melhorar a qualidade da educação, se eu tenho uma sala de professor desse jeito. Imagina a do aluno. Imagina como é que está sendo tratado. Quer dizer, então se não pensar... o nível de higiene dessas coisas. Começa com a parte estruturante, com a parte de logística, com a qualidade do profissional. Todos esses detalhes têm que ser pensados para você ter uma educação melhor. Entendeu? Vou comprar um ônibus. Parabéns, comprou um ônibus. E daí? Só que não tem banheiro na escola. Né? Então a gente fica preocupado. Eu tô com umas ideias aqui. Você não vai falar nem ensino, não. Você vai só processar. Eu tô querendo fazer durante ou a semana, ou a quinzena, ou o mês, sempre uma avaliação de como está andando a política, de como estão andando as coisas. Né? E aí eu queria ter assim, alguns convidados que fossem mais ou menos presentes rotineiramente. O convite está sendo feito ao vivo para você, é o primeiro que eu estou convidando, e dentro das tuas possibilidades, tá? Eu queria que você tivesse com mais frequência aqui para a gente poder, porque hoje a gente conversou 1 hora e não falou muita coisa que a gente pode falar, muita coisa que a gente pode conversar a respeito. Até do nosso São Paulo, né? Nosso São Paulo está ganhando de quanto, Valdirei? Está no intervalo 3-1? Vou impedir do Pablo. Mas está 3-1, tá ganhando. Flamenguista tem que falar desse jeito, não tem como mesmo. Tá? É isso aí. Tem VAR? Não tem VAR, tá certo. Tá, mas também lá os caras fizeram impedido na gente e anularam um bom nosso, então tudo bem. Vamos assistir o segundo tempo de São Paulo Futebol Clube agora, depois ver a seleção brasileira. Meu parceiro, você é sempre muitíssimo bem-vindo em qualquer casa que eu esteja, como você já foi em tantas outras, em qualquer programa que eu esteja fazendo. Sabe que eu tenho apreço, admiração por você, não é de hoje. Desde que eu vim para Rolim, a pessoa que eu mais conversava era o Rudinei, que nós fomos fazer natação 6 horas da manhã, lá junto com o Davilhana Calçados, o Jair da Casa da Lavoura. Da Casa da Lavoura, né? Disse que o Jair continua até hoje fazendo natação 6 horas da manhã. Que é um maníaco pelaquela piscina, era louco. E aí a gente ficava lá conversando e falava, deixa eu ir embora, cara, deixa eu ir embora que eu tenho que abrir a cooperativa. Mas foi assim, isso porque a gente já se conhecia de outros carnavais. É isso aí. Mas eu que agradeço. Eu penso que é uma oportunidade a gente estar... Porque a gente sempre evolui, né? A gente sempre, a tendência a gente está crescendo, eu gosto disso, de oportunidade. A gente nem sempre tem toda a razão em tudo que a gente pensa. Evidente. Mas eu penso que a gente pode contribuir com a experiência que a gente adquiriu no tempo vivido aí dentro do meio público, né? E até como cidadão. Afinal de contas, eu moro em Rolim de Moura há 37 anos. Já adotou a cidade? Não sou vereador há 37 anos. Você não é mais de Assis, você é de Rolim de Moura. Eu sou um morador de Rolim que vi crescer essa cidade. Eu sei de algumas demandas, de algumas necessidades, e por conhecer a máquina pública e saber como é que funciona, eu penso que eu posso ajudar. Se eu liguei para o presidente da Câmara, não tenho muita intimidade com ele, mas falei com ele. Claudinho, você está acompanhando a política de vacinação do município? É importante isso. Eu não posso. Mas isso é a participação do povo, que o povo deveria participar. Ele é o representante do povo, ele tem que acompanhar. Por que Ariquemes já está vacinando o professor? E o Rolim de Moura ainda não está? Né? E as meninas, eu vi as meninas esse dia no programa do Arno, se defendendo. Né? Eu acho, tudo bem, sem querer criticar, porque eu conheço a Simone Paz, é competente. Sim. Ela é muito competente. Todos os setores que você colocou ela para trabalhar dentro da prefeitura, que eu conheço desde a época do Tião, ela deu conta, ela sempre faz muito bem feito. Mas hoje a gente precisa dar uma avaliada, por que Rolim de Moura tem alguns atrasos, né, em relação aos outros municípios? É isso que a população precisa saber. E eu falei para o Claudinho, você acompanha? Você tinha que acompanhar, porque vocês hoje representam a população. Então aí para isso, cara, isso é importantíssimo. São vidas que poderão ser salvas, né? Então acompanhe, para você dar uma resposta para o teu eleitor. Sem então, dúvida. Assim, eu quero ajudar, eu não quero ficar falando mal do vereador fulano. Tem que ser parceiro, né? Tem que... eu falei para ele, Claudinho, eu falei, não, professor, o senhor vem aqui fazer uma visita que a gente tem muito o que aprender. Estou à disposição. Na hora que a gente tiver um tempo, a gente vai bater um papo, para a gente poder ajudar e contribuir. Mas pro bem. Mas você vai voltar aqui mais vezes para a gente ficar conversando. Vamos combinar. Vamos combinar? Vamos combinar. Amanhã eu tenho, já que nós falamos da época do Tião Serraia, amanhã quem vai estar aqui é a Juscelia e a Janaíne, da Femeron. Um assunto extremamente importante, doação de sangue. Tá? Sempre banco de sangue está precisando em época de pandemia. A gente sabe que
O pessoal ficou com um certo receio, mas não precisa ter não, amanhã elas vão explicar direitinho como é que está a situação e o que você pode fazer para ajudar a salvar vidas. E temos também Papo do Divã com César Camargo, que é sempre imperdível às quartas-feiras. Agradeço mais uma vez a presença de Rudinei Paz, o professor Rudinei aqui, né? E amanhã, 18 horas em ponto, nós estamos de volta. Grande abraço para todo mundo. Morcegão Motos, há mais de 30 anos cuidando das motocicletas dos rolimorenses. A Morcegão está sempre à frente quando o assunto é tecnologia. Agora conta com mais uma novidade: troca de óleo por sucção, que evita problemas na rosca do cárter. E tem mais.